noite, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite para estar aqui com vocês. Eu sou pesquisadora do IEPA, eu atuo efetivamente na área de geociências e ciências marinhas, né, na costa amazônica. Eu sempre brinco, né, desde quando eu era criança, quando eu era bolsista ainda de iniciação científica lá no Pará, né, vim para o Amapá e a gente continuou atuando na área. O meu foco principal sempre é entender como funciona, que medidas a gente pode fazer e principalmente usando dados de satélite, né, que vocês vão ver ao longo da apresentação o porquê disso. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre os sistemas costeiros e marinhos amazônicos. Antes da gente falar um pouquinho desses sistemas, eu gostaria, né, de falar um pouquinho do panorama, afinal de contas, o que são sistemas costeiros e marinhos, né? Quais são os limites políticos administrativos, né, que envolvem esses sistemas antes da gente entrar propriamente na questão da Amazônia, né, como uma introdução, e depois vamos falar dos recursos, né, dos recursos que a gente tem aqui, né, das áreas, um panorama, né, do que tem de áreas protegidas, quais são os impactos das mudanças climáticas que se espera para esses sistemas e o que o Brasil tem pensado em termos de instrumentos de planejamento, né, dessas áreas costeiras e marinhas. Então, aqui nessa imagem, a gente está mostrando, né, primeiro, né, eu marquei aqui no globo em vermelho exatamente onde nós estamos dentro de sistemas costeiros e marinhos tropicais. Então, nada mais são do que esses sistemas que sempre estão nessa interface entre o mar e a terra, né? Ah, mas é só isso? Existe uma série de discussões, né? De onde você limita esses sistemas, aonde vai a atuação do oceano, onde vai a atuação dos processos terrestres, mas independente de quaisquer discussões, né, a gente tem que entender que os rios que desaguam no mar são considerados sistemas costeiros, as águas costeiras são consideradas como um sistema, as águas marinhas como outro sistema, lagos com influência de maré, praias, e assim vai. A gente pode enumerar bastante sistemas, mas os principais que a gente sempre remete são esses, e eu gostaria de deixar uma diferença aqui, né, entre sistemas e ecossistemas, né? Quando nós estamos falando de ecossistemas, nós estamos falando de todos aqueles organismos e suas interações, né, dentro de determinado sistema, né? Por exemplo, o manguezal, ele é um ecossistema. Quando a gente fala de um sistema, a gente está falando de algo mais amplo, aqui falando do ponto de vista das geociências em si. Então, que é para mostrar que existe todo um espectro que vai da formação, né, desde que a gente chama da estrutura, né, desse ambiente, a gente pode dizer, né, até como ele funciona, né, e suas interações com organismos. E o ser humano, né, todos nós sabemos, são altamente dependentes desses sistemas costeiros do planeta como um todo, mas a maioria das atividades humanas, elas estão nessa interface entre a terra e o mar. Nós estimamos que 70% da população mundial ela vive à borda desses sistemas costeiros e marinhos. Esse esquema aqui é só para lembrar um pouquinho, né, dessa interface que a gente tem. Nós temos as montanhas aqui em Amapá, né, a gente tem poucas montanhas não tão altas, né, mas nós temos, né, e aí quando você vai descendo a planície, existe um limite aqui entre o rio, né, e você, quando vai chegando para o oceano, né, essa zona de transição é onde um dos ambientes são formados, por exemplo, estuários, ou não, quando não tem estuários, tem deltas. A região praiana, geralmente nesse limite, que é o que mais as pessoas conhecem, né, são as praias, e depois você desce para o que a gente chama de uma plataforma continental, que é o mar raso. Lá embaixo nós também temos a gente chama assim, uma outra paisagem de declive, né, que nem acontece com as montanhas, a gente tem dentro do mar, né, até chegar ao oceano profundo. Como é que eles são formados? Eles são interdependentes de processos geológicos antigos e de processos atuais, né? Alguns desses processos geológicos antigos, eles atuam até hoje. Vocês sempre ouvem falar dos terremotos. A gente teve recentemente um terremoto aqui em Breves, a gente tem um sistema, né, de falhas, que é aquelas
fraturas que a gente tem na crosta, né, mais externa do planeta, né, e isso continua ativo até hoje, tanto que na Amazônia a gente tem o que a gente chama neotectônica, que são esses tectonismos atuais. A gente não tem vulcões, mas a gente tem a placa, né, se deslocando sobre toda a superfície do planeta e gerando essas instabilidades. Então, isso faz com que eu configure, né, ou reconfigure um sistema. Por exemplo, aqui a gente tem muito rios antigos. Uma parte deles foram processos tectônicos, esses processos de falhamento, né, de movimento da Terra, que desativaram esses rios. Nós temos uma herança climática, que essa herança climática, né, ao longo, né, de milhares de anos, esculpiu, né, o relevo que você vê hoje. A gente tem uma parte importante formada também da influência marinha, que é a variação do nível do mar. Hoje a gente está num processo de elevação do nível do mar, mas no passado a gente já teve importantes variações, isso está registrado na superfície, né, óbvio, nas rochas sobre o planeta, e do tipo de material que eu tenho ali naquela área terrestre, né, e como esse material ele vai chegando até a essa área costeira. Quando a gente chega na costa, aí nós temos toda a atuação do oceano, né? Eu falei dos processos globais, um pouco do que acontece na Terra, mas aí começa toda aquela brincadeira oceano-mar, né? Pegando esse material, tirando de um lugar, colocando para o outro. Então, esses sistemas, né? O principal, aquilo que a gente pode dizer é que eles estão em contínua transformação, né? Sempre eles estão se transformando. A praia nunca estará no mesmo lugar eternamente, né? Um estuário nunca estará no mesmo lugar eternamente. Ele vai mudando, né, ao longo do tempo, né? Isso é uma da característica principal. O rio, quando a gente fala do rio, né, num sistema fluvial que não é costeiro, né, ele muda, ele sempre está mudando, mas tu consegue prever um pouco para onde ele vai. Quando você vai para um sistema costeiro onde você tem essa interação terra e mar, né, as previsões começam a ficar mais difíceis. E essa zona de interação, né, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu digo, quando a gente fala de conceitos, quando a gente fica engessando muito esses limites, né, eu trago como um exemplo aqui o que aconteceu, que vocês conhecem, no Rio Doce, né, de uma barragem que você tinha mais a montante de uma bacia, que era uma bacia costeira, né? E por ser uma bacia costeira, né, essa rede hidrográfica era interligada com o sistema marinho, e algo que aconteceu na parte mais amontante afetou toda a região costeira e o mar e todos os recursos que ali estavam. Então, essa interconexão, né, ela é importante sempre de entender. O que acontece numa parte do mar ou numa parte da Terra pode afetar essa zona de interface de um modo muito drástico. Então, isso aqui é só para reforçar, nessa porção azul claro aqui, é o que a gente chama, né, onde estariam os sistemas costeiros, depois você vai adentrando no mar, nessa plataforma rasa, né, depois desce, né, a gente chama uma quebra de relevo, na realidade é como se fosse uma super rampa aí de centenas de metros até chegar no oceano profundo. Então, aqui a gente diz que está na região costeira e aqui a gente diz que está na região propriamente dita marinha, tá? E como é que a gente olhando, né, esses sistemas, né, como é que eles são, não seriam gerenciados, mas como é que eles são um pouco divididos, né, que acaba tendo reflexo numa área de atuação do governo municipal, estadual, federal e internacional, né? Esse espaço, ele é dividido, aqui tem um exemplo, como exemplo foi tomado uma praia, mas eu posso tomar aqui como exemplo a margem de um manguezal, né? E aí tem toda uma discussão com essa linha de base, porque isso muda em cada região do mundo, né? A partir dessa linha, né, que é dita como uma linha de base, que quem estabelece é a Marinha do Brasil, né, a partir de dados cartográficos, você tem o que nós chamamos de mar territorial, né, que são aproximadamente 22 quilômetros. Quem é responsável por essa porção aqui, esses 22 quilômetros dentro da água? O Estado costeiro. O Estado costeiro, ele é responsável, gerencia. Eu estou falando do Estado costeiro no sentido de governo federal e também governo estadual, né? Porque esse contexto de Estado costeiro, a gente tem tanto
a conotação de nação como do próprio ente federativo, tá? Depois nós temos uma zona contígua, que de novo são 22 quilômetros, uma zona econômica exclusiva, aqui, né, em verde claro. Essa zona econômica exclusiva é onde os países eles têm direito à exploração dos recursos aqui, desde que ele conheça esses recursos e demonstre que tem capacidade de explorar esses recursos, tá? E essas seriam as nossas águas jurisdicionais. Parte dessa zona econômica exclusiva está sob a jurisdição brasileira. A outra parte, na realidade, seria, a gente toma conta, mas outros países também podem utilizar, tá? E no limite desse mar territorial, que são os 22 quilômetros, a gente tem o SPA, que é considerado espaço aéreo internacional. Só para a gente ter uma ideia. Os municípios, né, quando a gente vai falar da área costeira, você tem os municípios que estão na região costeira. Esses municípios costeiros, óbvio, além da parte emersa, eles podem não legislar, mas eles usam toda essa parte referente aos rios, né, e essa linha de praia, né, essa linha de costa, né, defrontante com o mar. Depois é o Estado junto com o município. Nesse caso, o Estado como ente federativo. Dito isso, né, isso aqui é para mostrar um panorama, por que nós chamamos ecossistemas costeiros e marinhos amazônicos. Né? O principal, né, o próprio nome já remete, é a presença do próprio rio Amazonas, e nessa imagem aqui, a gente está vendo aqui em vermelhinho, meio rosa, eu coloquei o limite da bacia hidrográfica amazônica. Tá? O Macapá ele está exatamente aqui nesse limite do fim da bacia hidrográfica amazônica na foz do rio Amazonas. Tá? E a gente, como nós temos a influência desse rio sobre o mar, né, tanto para o Nordeste como para essa porção, né, Sudeste, que é a costa do Pará, nessa porção, né, se convencionou, né, isso em 1964, né, isso vem da década de 60 mesmo, a partir dos estudos da própria geografia, né, que esses ecossistemas, os costeiros amazônicos, eles viriam desde a Baía de São Marcos, no Maranhão, e eles chegam até a Venezuela. E o Brasil, ele detém, óbvio, grande parte desses sistemas. Outros países, como Guiana Francesa, Suriname, a Guiana e a própria Venezuela, né, detém uma pequena porção. Essa outra imagem é para mostrar a vocês, né, a influência do Rio Amazonas. Esse amarelo é a pluma do Rio Amazonas, que ela influencia até hoje, já até dentro da bacia do Caribe, né, já se tem informação, documentado, né, a influência do Rio Amazonas. Tá? Então, essa pluma de sedimentos, de material sólido despejado, faz com que chegue, né, que é transportado pelas correntes costeiras, não marinhas, né, que geralmente as pessoas falam, as correntes marinhas transportam esse material. A corrente marinha, ela aprisiona, quem transporta são as correntes costeiras, esse material até a Venezuela. Essa imagem que a gente está vendo aqui, que é cinza e esse colorido, isso aqui eu tentei fazer uma figura mostrando, né, o quão é a baixa declividade, é uma área extremamente plana, tá? E aí ela tem um limite, né, para o interior, que chega mais ou menos em órbita, é o limite de atuação da maré. Então, toda essa porção colorida são onde nós temos os nossos sistemas costeiros amazônicos, e esse azul mais claro, a porção marinha. Esse monte de setas que eu coloquei valores é só para reforçar, né, dessa descarga do Amazonas, né, se a gente fosse contabilizar, né, tanto essa alta descarga sólida, quanto essa alta descarga líquida, ela traz ela é fundamental para a construção ou própria destruição desses sistemas. Por que a gente fala isso, né? A quantidade de material que o Rio Amazonas joga, né, por segundo, ela é tão grande que é como se eu jogasse 70 piscinas olímpicas em um segundo nessa porção aqui da foz do Rio Amazonas. Imagine, água de 70 piscinas olímpicas em um segundo sendo despejado. Isso faz com que a gente tenha, né, águas doces em volta dessa região costeira todinho até a Venezuela.
Normalmente, você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, você chega lá, a água está salgada. Aqui você chega lá na Foz, essa água não é tão salgada, né? Não é considerada uma água marinha, devido à própria influência do Amazonas. Se você vai ao longo da costa do Amapá, vai acontecer a mesma coisa. Na costa da Guiana, no Suriname, que a gente já teve a oportunidade de conhecer, né? E isso é algo incrível para o mundo, né? Para quem não conhece, quando eles chegam no Amapá, né? Saber que eles estão no mar e não é água tão salgada assim, é meio estranho para quem não conhece, né? Esse gráfico aqui é só para mostrar, né, que o Amazonas ele tem essa influência, né, da variação, né, da descarga dele sazonal, que a gente conhece muito bem. Agora terminou o nosso período de chuva, agora em junho, né, e uma coisa que é bem interessante, que maio e junho é o pico, né, de descarga do Amazonas, mas seria o nível mais alto das águas, mas a gente não sente tanto isso lá para junho, né? Porque a gente tem uma importante influência da maré aí no contexto aqui onde nós estamos, né? E quando nós vamos lá para setembro, outubro, novembro, o período mais seco, né? E a gente tem a mínima descarga do Amazonas. E isso é modulado pela presença da nosso clima, né? A presença da zona de convergência intertropical, que vai se movendo ao longo da linha do Equador para norte, para sul, ao longo do ano, e nessa movimentação, ela afeta a própria precipitação, e aí você tem essa sazonalidade bem marcada. O que acontece num contexto climático? Né? O que vocês já ouviram falar, né? Já tem um novo paper, acho que foi o ano passado, o início desse ano, né? Mostrando que já está acontecendo a intensificação aqui na Amazônia, né? Dos fenômenos climáticos extremos, né? Eles sempre existiram, mas é como se a frequência desses fenômenos estão se tornando esses fenômenos estão se tornando cada vez mais frequentes. Em vez de ocorrer a cada 10 anos, ele começa a ocorrer a cada 5 anos. Não é à toa que a gente tem essa recorrência de extremas secas e cheias, né, a miúde, né, usando um termo popular, nos últimos anos. Né? E, óbvio, essa variação na condição climática afeta, né, isso que eu estou falando de cheia e tal, é tudo afetado por essa variação na condição climática, que a gente chama de variabilidade climática, né, porque existe uma confusão de termos, né, mudança climática e variabilidade climática. Então, a gente tem que ter bem claro, né, o que é uma variabilidade, o que é efeito sazonal, o que são eventos extremos e o que é que tu pode considerar como mudança climática, ok? Esse mapa é um mapa de um projeto que a gente finalizou em 2016. Todo esse colorido é a nossa área costeira, né, que a gente chama a nossa planície costeira, tá? Né, todo esse azul, verde, são diferentes setores, tá? Quando nós vamos para o mar, o que é que nós temos, né? O Amazonas, ele possui, né, essa grande influência da pluma dele, nessa zona, que é uma zona extremamente rasa. Aqui, para vocês terem ideia, aqui é 5, 10 metros de profundidade. Daí a dificuldade de grandes navios navegarem exatamente nessa porção aqui, o que traz uma dificuldade, né, também para logística de pesquisa. Depois você vai entrando na que nós chamamos a plataforma externa, média externa. Nessa porção aqui a gente tem muita areia, muita lama, né, que vem do quê? Da descarga do Rio Amazonas. Essa porção mais externa aqui que eu estou marcando, que é inclusive as porções onde ocorrem os recifes, né? O que é que a gente tem? A gente tem muita areia. De onde veio essa areia? Essa areia são sistemas passados, quando o nível do mar esteve mais aqui embaixo, é como se fossem nossos sistemas costeiros passados, eram muito mais arenosos. Né? Então, esse material continua sendo retrabalhado ao longo dessa região aqui na profundidade de 30 até 80. A quebra da plataforma que a gente fala, ela acontece a 120 metros de profundidade. Depois disso, a gente tem uma região que a gente fala muito cobiçada, né, e muito estudada, né, que é essa parte do cone do Amazonas. Né? O Amazonas, no passado, né, olha, a foz do Amazonas está aqui, mas o cone dele está ao norte.
Por quê? Porque no passado o Amazonas ele corria para essa porção. Ele não, a foz do Amazonas não estava nessa posição. Então esse é um registro lá que a gente chama no Pleistoceno, há alguns milhões, 65 milhões de anos, né, que o Amazonas estava aqui nessa posição. Essa figura aqui que a gente está chamando de mega hábitats é uma publicação também recente, né? No passado a gente mal desenhava, né? Porque tinha pouca informação, né? Ou a informação estava muito compartimentada, então a gente não tinha noção, né? De toda essa diversidade que hoje a gente tem noção nesse setor. Por incrível que pareça, a gente hoje tem mais informações desse setor do que aqui do ambiente de mar raso, né, dentro do nosso mar territorial, né, onde tem o Amazonas. Os dados são da década de 90, ainda de um projeto, né, que a gente teve a oportunidade de participar quando era estudante, que foi junto com os americanos. Por muito tempo se pregou na ciência e até no Brasil de que o fato da gente ter muita lama do Amazonas aqui e que ambientes, né, que tinham muita lama eram ambientes que não eram tão energéticos como, por exemplo, você vai lá para a costa sudeste do Brasil, você tem a impressão que é mais energético por causa da altura das ondas, né? Todo aquele movimento, né, desses processos costeiros. Mas o que acontece, né, não é bem isso, não é que a costa sudeste seja mais energética, ela tem maior energia de onda. Mas no balanço entre ondas e marés, a nossa costa, vocês estão vendo nessa figura do meio aqui, é uma das costas mais energéticas. O que significa isso? Significa que ela possui ocorre muito transporte de material, né? O transporte de material é muito intenso, a quantidade de material que é transportado é muito maior nas costas mais energéticas, né? Porque, apesar de a gente ter ondas, né, que são pequenas comparadas às outras regiões do Brasil aqui, as alturas de ondas, né, mas a gente tem uma forte influência da maré, que é nesse outro gráfico aqui, onde você tem as maiores marés. E, inclusive, a maré mais alta do Brasil, ela está aqui, né, na Ilha de Maracá, né, em frente à Ilha de Maracá, onde você tem 10 metros de amplitude de maré. A diferença entre a maré alta e a maré baixa, né, 2 vezes por dia, que eu digo que é um espetáculo você olhar esse fenômeno de sumir a água e depois ela aparecer de novo, né? Então, são as maiores alturas de marés. Logo, se eu tenho uma massa de água muito grande, entrando e saindo todo dia, eu tenho correntes muito fortes. Para vocês terem ideia, é muito difícil a gente monitorar e fazer medições aqui com os equipamentos convencionais que se tem na ciência. Para efeito da gente entender, né, um pouco essa costa, eu vou falar mais aqui da costa do Amapá, né, a gente divide ela em 4 porções, né? Uma porção que está aqui no Cabo Orange, onde está o Parna do Cabo Orange, as terras indígenas. Essa porção, que é a porção aqui da costa de Calçoene, região do Cunani, tá? Depois a porção do Cabo Norte, e a porção que a gente chama do estuário, né? Parte do estuário amazônico, porque a gente sabe que o estuário vai lá até Óbidos, onde tu tem influência da maré, mas uma parte do estuário amazônico, que é essa porção aqui. Eu vou frisar isso aqui, porque a gente ouve muitas pessoas falarem que o estuário amazônico, que a costa do Amapá está no estuário amazônico, né? Mas o estuário amazônico não é a costa do Pará. O estuário amazônico, ele abrange a costa do Pará, a parte norte da ilha do arquipélago de Marajó e toda essa região até Óbidos, né? E como a gente tem essa grande descarga do Amazonas, o que acontece? A água doce, ela chega para dentro do oceano e essa mistura de água, ela só vai acontecer mais de 80 quilômetros dentro do mar. É aquela mistura onde você diz que tem um estuário verdadeiro, né? Que todos esses sistemas que eu estou falando para eles têm processos característicos. E o nosso sistema aqui, ele além de ser muito diverso, né? Ele tem uma alta, a gente pode dizer, geodiversidade, né? Dentro desse contexto dos sistemas, e também uma alta biodiversidade.
Por isso, quando você pega aqueles mapas do Pronabio, você vai ver que estão áreas de extrema importância biológica, de alta relevância. Por quê? Porque a gente tem processos aqui que tornaram essa região, né, extremamente importante do ponto de vista de processos ecológicos, por causa de todas essas interações que a gente passeou aqui bem rapidamente. Uma coisa que é bem interessante aqui é que se a gente for contabilizar a área, né, se a gente pensar só a área do estado do Amapá, comparando com o bioma amazônico, não dá 3% desse bioma. Só que se a gente pensar em termos de diversidade, né, de sistemas e de ecossistemas, né, nós teríamos nesse setor, o Amapá e o Pará, né, essa alta, né, diversidade de sistemas e ecossistemas. As pessoas não acreditam quando a gente fala assim, vai falando de cada um desses sistemas lá fora, geralmente como apresentamos, né, a região lá fora, o pessoal fica assim de boca aberta, os pesquisadores ficam de boca aberta, porque a noção que o mundo tem, primeiro, é de uma Amazônia floresta, né, e segundo, que aqui seria muito monótono, a gente tem Amazonas, tem lama e tudo seria extremamente monótono. Uma coisa importante que a gente tem um processo, isso aqui é uma figura para mostrar processos, né, é a existência da pororoca. A gente tem pororoca no estuário, na costa do Pará, mas é exatamente na costa do Amapá que a gente tem as maiores expressões do fenômeno, né? E por que a gente tem essas maiores expressões do fenômeno? Por causa desse rosa que eu deixei aqui, são aquelas áreas extremamente rasas. Então, eu tenho um grande volume de água entrando, né? Uma costa baixa, tá? Uma plataforma, um mar muito rasinho aqui, né? Então, esse volume de água do oceano, né, trazido pelas marés, né, encontra esses sistemas, e a gente ainda tem uma coisa, né, que eu digo assim, os nossos estuários, né, esses rios que desaguam no mar, como era o Araguari, eles estão de frente para o gol, na realidade, né? A maré entra e ela entra na direção perfeita, né, conforme essa forma que o estuário tem, mais essa área rasa e amplifica, né, essa massa d'água, e eu passo a enxergar materializado a entrada de maré. Ela é materializada, né? Geralmente você só vê a água subindo, mas a pororoca ela é a materialização da entrada da maré. E acontece em todas as luas de Cisígias, que são as suas luas cheias e as luas novas, onde tem as maiores expressões, elas vão ser só no período, né, mais perto dos equinócios, né? Porque se ouve falar sempre, né, a gente não tem pororoca, né? E até eu já escrevi isso, acreditando na literatura, né, que existia na época, né? Mas na realidade é um fenômeno que ele acontece o ano inteiro nas luas, né, nas marés de luas, que a gente chama, né? Só que às vezes você não sente, né? A onda é tão pequena que a pessoa às vezes nem percebe. Aqui são algumas imagens desses sistemas, né? Então, aqui o estuário do rio Cunani, eu estou colocando aqui, né? O que você tem bem na Foz do Cunani? Vocês vão ver que vocês têm sistema de praias. Aqui nessa imagem de satélite a gente não vê muito, né? Porque depende do período, né? Mas isso também foi uma descoberta recente não, né? Já tem 4 anos, né? Que nós temos um dos maiores sistemas de praias aqui nesse setor, né? Por isso que a gente separa ele bem hoje em dia, né? Que são praias contínuas, são 111 quilômetros de extensão de praias, né, que são seccionadas, são cortadas por estuários ou canais de maré. Então, vai desde o sul, né, mais ou menos aqui do Parna, do Cabo Orange, até a foz do rio Amapá Grande. E associado a essas praias, a gente tem o que a gente chama das planícies de maré, né, que aí sim são aquelas zonas com mais um pouco de lama. As nossas praias de bolso aqui em Macapá, quem vai ali na APA da Fazendinha encontra esses sistemas de praias de bolso, são pequenas praias no formato de bolso mesmo, que as areias são aprisionadas, né, entre geralmente 2 pontas de vegetação, tá?
O nosso sistema de manguezais, aqui é Sucuriju, né, uma fotografia aérea de Sucuriju, né, eu gosto de colocar sempre essa aqui, que tem uma comunidade que está lá dentro desse sistema, que depende de todo esse sistema aqui, tá? As nossas áreas de várzea, e a gente tem nossos bancos de areia, né, sempre se movendo, né, imagina a maré entrando e saindo todo o tempo, né, e eles estão sempre em movimento. Esse setor aqui é o setor do Cabo Norte, esse vermelho é muito sistema desativado. Por que a gente tem muito lago aqui? Porque exatamente esses sistemas de rios foram desativados e o resto desses sistemas ficaram acumulados, tá? E a maré, né, isso aqui são 1,2 centímetros em um ciclo de maré depositado nessa região. A gente vai chegando para dentro do estuário, essa porção azul é rebaixada, e essa imagem que eu vou mostrar mais do outro lado, né, que é onde está nessa porção Macapá. O que Macapá tem de diferente, né? Eu sempre digo, vamos olhar, aqui é Macapá, né? Isso aqui é Igarapé do Fortaleza. O que ela tem de diferente? Lá no Forte, você tem a única falésia viva dessa costa norte inteira, do Brasil. Se você tem um testemunho que é um geossítio, que a gente fala, né? O que é uma falésia? É exatamente aquela porção de terra mais antiga que ficou defrontante com o mar. Ali, eu digo, sem o top, aquilo tinha que ser um ponto turístico ali, né? Bem preservado, né? Que com o tempo isso vai embora, né? E importante para a cidade. E a gente sabe que a gente vive em função dessas águas, apesar de desconhecer, né? Mas tudo que a gente consome, né, vem pelas águas, quase tudo, raramente vem por voo, né? E toda essa diversidade, sistema de processos, vai te trazer o que é recursos. Isso aqui é do Cartassal, isso aqui foi tudo de dado científico que a gente conseguiu mapear, né, de recursos biológicos que são sensíveis a um derramamento de óleo, tá, nas suas posições, porque na Cartassal tu não consegue ver assim, devido à própria metodologia. Aqui estão os grandes sistemas de recifes amazônicos, que aí teve toda aquela confusão, recifes de coral e tal, são recifes, né? Dá para dizer que são de corais, não, você tem algas coralinas, né? O professor Nils tem estudado bastante esses recifes junto com o pessoal da USP, e aqui são as nossas possíveis plataformas de exploração de petróleo. Tá? E se vocês prestarem atenção, esses recifes estão onde? Exatamente naquela zona onde a gente tem bastante areia, e hoje a gente não conhece nada da conexão entre esses recifes e esses sistemas costeiros, né? É uma incógnita total, tá? E quando a gente fala de recursos, né, não vivos, né, a gente tem no Brasil, né, 2 grandes programas que são REPLAC e PROAREA, né, PROAREA para exploração de recursos minerais na área internacional do Atlântico Sul e Equatorial, onde nós estamos, tá? Por quê? Porque aqui nesse setor a gente tem minerais metálicos, né, que são suscetíveis, que podem ser suscetíveis à exploração marinha. O Brasil hoje ele está indo, né, para a exploração marinha, né, a exploração mesmo no mar, né, antes se falava mais de petróleo, mas agora você está entrando nos recursos minerais, porque são minerais estratégicos para a indústria, principalmente para a indústria tecnológica, né, que é o que o mundo corre atrás atualmente. Lembrar que não é só petróleo que a gente pode ter impacto, a gente tem toda a questão do transporte, da navegação, tá? Isso aqui também, desde a década de 60, né, você já tem essas perfurações para pesquisa, né, para nós lembrarmos disso. E todo mundo já conhece, né, as áreas protegidas e os nossos 2 sítios Ramsar, que são estuários e manguezais amazônicos e do Parna do Cabo Orange. E o que a gente pensa, né, quando a gente fala de conexões? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de mudanças climáticas, daquelas conexões que a gente conversou. Tudo o que acontece na bacia vai repercutir na foz do Amazonas. E essa foz, como eu falei, ela muda muito. Então, por exemplo, se eu começo a ter eventos extremos, se eu começo a ter muito desmatamento da bacia, eu vou desbalancear, né, tudo que está acontecendo nesses sistemas costeiros. E do lado do mar, o que eu vou ter? Uma ameaça que é aumentar a inundação costeira e também aumentar a erosão.
vai ter impacto nos hábitats, nas populações e principalmente na economia, apesar do Amapá não despertar para isso, e a gente precisa exatamente de aumentar a resiliência das populações, das instituições e das infraestruturas que estão na costa, tá? Dentro dessa área, nós somos a área que vai ter maior impacto de aumento de elevação do nível do mar, isso que a gente tenta mostrar aqui, nessa região. E como ela é muito grande, né, não adianta sair fazendo medidinha, né? Os satélites são a nossa opção, né, para conseguir enxergar esses sistemas, né? E eu sempre faço essa pergunta, se a gente pode falar, né, de estar preparado, se adaptar. A gente não tem sistema de monitoramento da nossa região e a gente ainda tem um grande gap na ciência. Decorrente de quê? De que o Amapá ele é um estado tardio cientificamente. O Amapá entra na ciência no século XXI, mais precisamente agora, nessa década que terminou, né, na segunda década do século XXI. Né? Porque em 90 você estabelece, você tem Embrapa, você tem IEPA, em 2000, na primeira década, você tem o EAP nascendo, você tem a universidade para pós-graduação, e você ficou com um buraco nessa costa, tá? Então, era isso que eu tinha que mostrar. Existe todo um planejamento para essa área, mas que eu digo assim, que não conversa, né? Infelizmente, tá? É muito segmentado, cada um no seu pedaço, né? Cada um no seu quadrado, cheio de planos, mas sem conversar.